As fortes chuvas que atingiram São Paulo na última semana serão cada vez mais frequentes. É o que revela um estudo do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, o CEMADEM. As notícias de fortes chuvas na Indonésia no começo de janeiro chamaram a atenção. Era só o começo de uma tragédia que viria a bater a nossa porta aqui no Brasil. Toda vez que ocorre alguma formação de chuva muito intensa num determinado lugar, como por exemplo na Indonésia, essa informação leva à formação dessas ondas que alteram o tempo. Alteram o tempo no hemisfério norte, alteram o tempo aqui no hemisfério sul. As chuvas que caíram sobre Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo deixaram um rastro de destruição e mortes. Em São Paulo e Minas, foram os maiores volumes registrados desde o começo da medição. Chuvas fortes e outros eventos extremos como secas sempre ocorreram. O que está mudando é a intensidade e a frequência com que eles ocorrem à medida em que sobe a temperatura do planeta. Tudo isso que está acontecendo aí é compatível com o que se espera do aquecimento global. Daí a razão da preocupação da humanidade com relação ao clima do futuro. Um estudo do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, o CEMADEM, mostra a evolução desses fenômenos na capital paulista ao longo de 70 anos. Entre 1950 e 1970, foram 3 casos de chuvas acima de 100 milímetros em 24 horas. Entre 1980 e 2000, foram 5. E entre 2000 e 2019, a cidade passou por 9 enxurradas. A chuva está ficando mais irregular. O sea, o que deveria chover em um mês, chove em 2 ou 3 dias e depois se concentra. E esse tipo de chuvas intensas, como vimos em São Paulo, Belo Horizonte, Espírito Santo, norte do Rio, é o que leva posteriormente a desastres naturais. A mudança trazida pelo aquecimento global eleva o impacto desses eventos extremos sobre as grandes cidades. A impermeabilização do solo, a canalização de rios, a falta de espaços verdes para absorver a água da chuva e a ocupação desordenada agravam a situação, colocando em risco milhões de pessoas. A gente continua brigando, sabe, com as águas, usando grandes obras de engenharia civil, que precisam ser repensadas. Os piscinões precisam ser repensados como projeto urbano, sabe? Com as mudanças climáticas, a Antártida bateu o recorde de altas temperaturas e com isso algumas espécies de animais têm suas colônias reduzidas e a quebra de um glaciar formou um iceberg de 300 quilômetros. Cientistas acreditam que o aquecimento global está causando tantos efeitos no Polo Sul que a camada de gelo gigantesca está a caminho de derreter, o que eventualmente provocaria uma elevação do nível global do mar de pelo menos 3 metros ao longo dos próximos séculos. Esta base de pesquisa da Antártida registrou um calor anormal neste verão e atingiu a maior temperatura da história do continente. A base argentina de Esperanza, localizada no extremo norte da Península Antártica, no último domingo registrou a temperatura de 20,7 graus Celsius, a maior já assinalada, segundo a Organização Meteorológica Mundial. Em Genebra, na Suíça, a porta-voz da organização, Claire Nulis, disse que esta não é uma cifra que você associaria normalmente com a Antártida, nem no verão, e afirmou que esse índice bate o recorde anterior de 17,5 graus estabelecido em 2015. O impacto do aquecimento global e das mudanças climáticas também pode ser percebido no número de pinguins de barbicha, espécie que habita as costas do Pacífico Sul em algumas colônias na Antártida, que diminuiu 77% desde que começaram a ser contabilizados na década de 1970. O biólogo conservacionista Steve Forrest diz que algo está acontecendo com os componentes básicos fundamentais da cadeia alimentar, já que há menos alimentos disponíveis. E outro sinal das mudanças climáticas foi um enorme iceberg que se formou depois de se desprender do glaciar da Ilha Pine. Imagens de satélite mostram a evolução da placa de gelo com cerca de 300 quilômetros quadrados, que logo vai se quebrando em outros pedaços. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, essa é uma das principais artérias da camada de gelo que forma a Antártida Ocidental. E vem da Europa um modelo para prevenir as inundações. A cidade de Hamburgo, na Alemanha, investiu em um sistema de diques depois de uma tragédia há mais de 50 anos.
Voos cancelados e compromissos adiados. A chegada da tempestade Sabine à Alemanha interrompeu pousos e decolagens em vários aeroportos. Ainda não sei como vou voltar para casa, dizia este turista. Por precaução, as viagens de trem de longa distância foram suspensas. Aprendemos com as tempestades anteriores que é melhor não arriscar, afirmou o porta-voz da companhia ferroviária alemã. As tragédias do passado deixaram muitas lições. No verão, essas escadarias ficam repletas de visitantes e moradores que vêm para cá para passear e admirar a vista. Além de ser um ponto turístico e um belo cartão postal, a estrutura também serve como proteção. Estamos às margens do rio Elba, no porto de Hamburgo, no norte da Alemanha, um dos mais movimentados da Europa. Alguns anos atrás, essas águas também traziam preocupação. A noite de 16 de fevereiro de 1962 entrou para a história como uma das maiores catástrofes da região. Uma forte tempestade pegou a população de surpresa. Mais de 60 diques se romperam e a água invadiu a cidade. 315 pessoas morreram e mais de 20 mil ficaram desabrigadas. Muito antigas, as estruturas estavam em más condições por falta de manutenção. Foi então que Hamburgo deu início a um programa de obras contra inundações. Hoje já são mais de 100 quilômetros de construções capazes de conter uma cheia de até 7 metros. Nas áreas alagadas foram construídas passarelas e rotas de fuga. Em caso de temporais, a região é esvaziada e são acionadas barreiras de proteção. Em valores atuais, o projeto custou mais de 2 bilhões de euros ao longo dos últimos 58 anos, o equivalente a 10 bilhões de reais. A estimativa é de que, com as obras, Hamburgo evitou prejuízos de 17 bilhões e meio de euros. E o desafio continua. A 8 metros do nível do mar, a cidade precisa se preparar para as mudanças climáticas e a elevação dos oceanos, o que vai exigir mais investimentos e muito planejamento urbano. É fundamental que as prefeituras preparem, tenham planos bem estruturados, baseados em ciência, que possa melhorar a condição de vida da população nesses eventos climáticos extremos, com essas enchentes que estão aumentando de intensidade e de frequência. A seguir, clonagem de WhatsApp pode trazer prejuízos financeiros. Brasil tem mais de 770 mil encarcerados, a maioria no regime fechado. E ainda, o Ministério Público do Distrito Federal lança campanha para orientar sobre direitos de vítimas de crimes. Voltamos já.